Queridos amigos, a situação está escalando e o Brasil precisa de você. Antes de iniciar, peço que curta, se inscreva e ative o sininho. Deixe um comentário abaixo e compartilhe com seus amigos. Sua ajuda é muito importante. Vamos para o vídeo. O deputado federal Gustavo Gayer desmascara Gilmar Mendes, que muda seus entendimentos conforme a conveniência política, principalmente agora, com a oposição conseguindo os votos necessários para o PL da anistia. Atualização do estado do presidente Bolsonaro, que passou por 12 horas de cirurgia. Quem diria, hein? Gilmar Mendes favorável à anistia. Não só isso, fazendo um discurso impressionante, técnico, onde ele deixa claro que a prerrogativa de anistiar alguém é do Congresso, inclusive podendo anistiar até mesmo os próprios membros. Pois é, esse mundo dá voltas. Em 2010, Gilmar Mendes participou de uma votação de uma ADPF 153, onde ele disse que a anistia é o que tornou e torna a democracia possível, né? Gilmar Mendes diz que a anistia tornou a democracia possível e volta pela improcedência da ADPF 153. Tá, Gustavo, mas o que é isso? Bom, o mais importante é que você tem que escutar esse lindo discurso do Gilmar Mendes, onde ele se posiciona a favor da anistia. Aí depois você vai ver que houve uma pequena mudança de percepção, de interpretação, que não tem muita explicação. Dá uma olhada. Privativa, ou seja, é só do Congresso. Clemência, um ato solene de clemência do Congresso, privativo. Legal, hein? Então aqui nós temos o Gilmar Mendes se posicionando favorável à anistia, não só isso, dizendo que a anistia é única e exclusivamente uma prerrogativa do Congresso, que não está nas mãos do STF ou do tribunal ser a favor ou contra, e que a anistia torna a democracia possível, que é um ato de clemência. Isso tudo é muito interessante. Só que aí agora, vamos dar uma olhada no que o Gilmar Mendes disse recentemente. Parece que a opinião dele mudou um pouquinho. Vamos dar uma olhada nessa fala dele aqui, ó. E não faz sentido algum discutir anistia. Isso seria a consagração da impunidade num fato que foi e é extremamente grave. Consagração da impunidade? 19 habeas corpus até ontem, concedidos pelo ministro Gilmar Mendes em 15 dias úteis. Todos eles beneficiando envolvidos em corrupção, denunciados pelo Ministério Público, pela Lava Jato. Curioso, aí fica parecendo até que o Gilmar Mendes é favorável então à impunidade, porque se você libera corruptos confessos, como ele tem feito, é como se ele estivesse favorecendo a impunidade. Calma que tem mais. Gilmar ordenou 21 solturas na Lava Jato em menos de 30 dias. Esse cara, ele é um fenômeno. Em menos de 30 dias. Mas ele fala que anistiar essas idosas, esses idosos, essas pessoas inocentes, seria como se fosse uma espécie de impulsionar a impunidade. Isso aqui então seria o quê? Gilmar Mendes manda soltar traficante preso com 200 quilos! 200 quilos de cocaína. Não só isso, ele fez um discurso recentemente onde ele fala claramente que a Lava Jato foi uma organização criminosa porque ela prendia e depois pegava delação, porque ela torturava, porque ela conversava entre figuras do processo de acusação
O que não chega nem aos pés do que o STF tem feito ultimamente. Nem aos pés. Mas ainda bem que nós temos pessoas como essa para defender a nossa democracia e nos ensinar quando é que o Congresso pode e quando que ele não pode pedir anistia. Esse é só um ministro da nossa Suprema Corte. Só um. Nós temos ali o Barroso, que é o perdeu Mané, Venezuela é uma ditadura de direita, só para começar, vencemos o bolsonarismo. Nós temos ali o Alexandre de Moraes, que fala que a internet deu voz aos imbecis, que o mundo era melhor sem internet, que a internet, se o Hitler tivesse internet, o fascismo tinha ganhado, que aí sai hoje uma opinião do Folha de São Paulo falando exatamente o contrário. Esses são os ministros que não têm nenhum voto, mas mandam no Brasil. Eu não vou nem falar do Flávio Dino aqui, hein? Só ficar nesses três. São esses ministros que determinam as nossas vidas, as nossas leis, a interpretação da Constituição. Na manhã dessa segunda-feira, os médicos atualizaram as informações sobre a cirurgia realizada no presidente Bolsonaro. Vamos assistir os melhores momentos da coletiva da equipe médica. Jair Bolsonaro vai falar. Bom dia a todos. Vamos deixar Chamo então Leandro Echenique. transcorrer a entrevista coletiva que vai detalhar a situação da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. E eu acompanho a saúde do ex-presidente Bolsonaro desde 2018, quando ele tomou, e desde então foram ao total de 7 procedimentos cirúrgicos, como vocês bem sabem, uns menos complexos, mais simples, outros muito complexos ao longo de todos esses anos. O procedimento realizado ontem, nós categorizamos ele entre os mais complexos. O porquê? Foi uma cirurgia extremamente complexa, delicada, o Dr. Cláudio vai passar os detalhes, mas foi uma cirurgia que realmente tinha muita aderência, que são complicações desde o período inicial de 2018. Não houvesse aquela primeira cirurgia, as demais não teriam ocorrido. Então, esse procedimento, que foi extremamente complexo, felizmente terminou muito bem. Foi um procedimento onde o resultado final foi excelente. E é claro que um procedimento de grande porte, com 12 horas de duração, como vocês acompanharam, implica em alguns cuidados muito específicos do pós-operatório, da parte clínica, onde nós vamos acompanhar nesses próximos dias. Então, muitos ontem até estranharam, mas o porquê que durou tudo isso? Teve alguma complicação? Não, não houve nenhuma complicação. Realmente foi o que era esperado, um procedimento muito complexo. E agora, nos cuidados pós-operatórios, quando há um procedimento muito prolongado como esse, o organismo do paciente acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante, fica muito inflamado. E isso pode ocorrer no pós-operatório, é comum, é normal, e isso pode levar a uma série de intercorrências no pós-operatório. Tá? Que intercorrências são essas? Aumenta o risco de algumas infecções, aumenta o risco de precisar de medicamentos para controlar a pressão, o organismo fica muito inflamado e os vasos dilatam, então ele precisa de uma série de medidas específicas. Há um aumento do risco de trombose, de coagulação do sangue. Quando uma cirurgia muito prolongada como essa, o pulmão também a gente acaba tendo um cuidado específico, porque muitas vezes a parte mais basal não pode colabar. Então são uma série de coisas, de intercorrências que podem acontecer. Que agora todas as medidas preventivas serão tomadas, por isso que ele encontra-se na UTI neste momento, e essas medidas preventivas estão sendo tomadas desde o momento que ele e vai ser um pós-operatório. Estamos com um probleminha aqui no sinal, no áudio da entrevista coletiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque a gente sabe que está um pouquinho irregular o sinal. Então, a gente vai deixar aqui esse áudio para vocês e vamos acompanhando se é o caso de a gente interromper ou não, mas por enquanto segue a entrevista coletiva. O Dr. Cláudio aqui que vai passar da cirurgia, do procedimento. Bom dia, eu sou o Dr. Cláudio Birolini, fui eu que conduzi o ato operatório ontem do presidente.
Peço desculpas pelo cancelamento da entrevista coletiva de ontem. Foi um pedido nosso, da equipe, porque depois de 12 horas de cirurgia nós estávamos todos cansados. Com relação à sequência de eventos, na primeira avaliação em Natal, o presidente estava estável, mas do sábado para o domingo, ele mantinha sempre um quadro de distensão abdominal, conforto abdominal consistente, e o que nós notamos foi uma elevação dos marcadores inflamatórios, que é o PCR. E chegando aqui em Brasília, nós optamos por trazê-lo aqui para Brasília, e na chegada a Brasília foi repetida uma tomografia que mostrou que ele mantinha um quadro de distensão abdominal, apesar de quase 48 horas de tratamento clínico, que a gente diz, que é descompressão do tubo digestivo, jejum, etc. Isso, associado ao achado da tomografia e a essa elevação do PCR, nos levou a indicar o tratamento cirúrgico. A decisão tomada, a cirurgia foi conduzida durante todo o dia de ontem e eu já tinha em mente que seria um procedimento bastante complexo e bastante trabalhoso, em função de uma experiência prévia com casos semelhantes. A grosso modo, a situação do ex-presidente era a seguinte: era um abdômen hostil, múltiplas cirurgias prévias, aderências causando um quadro intestinal e uma parede abdominal bastante danificada em função da facada, em função das cirurgias prévias. E isso já nos antecipava o fato de que seria bastante complexo e bastante trabalhoso. Para vocês terem uma ideia, para a gente conseguir acessar a cavidade abdominal do ex-presidente, foram praticamente 2 horas de cirurgia, mais umas 4 ou 5 horas de liberação de aderências. E uma vez finalizada essa parte do procedimento, a gente começa a segunda etapa, que é a etapa de bolar uma estratégia de reconstrução. Quando você faz uma laparotomia, e no caso do presidente a primeira cirurgia foi uma laparotomia de extrema urgência, porque ele estava morrendo, toda vez que você viola uma cavidade, você coloca inadvertidamente contaminantes dentro da cavidade, que é pó da luva, fiapo das compressas que usa para fazer o controle do sangramento, e esses contaminantes eles causam uma reação inflamatória no peritônio, e o peritônio ele reveste tanto os intestinos quanto a parede abdominal. E essa reação inflamatória resulta em aderências. Se você abrir o abdômen de alguém que nunca teve nenhuma cirurgia, o intestino é todo soltinho. Mas quando você abre um abdômen que já foi operado 4, 5, 6 vezes, as alças intestinais elas ficam todas agrupadas. Quer dizer, você não consegue individualizar, a menos que você faça a liberação dessas aderências. Todo paciente submetido à cirurgia abdominal tem aderências, ok? Em grau maior ou menor. Grande parte dessas aderências elas são assintomáticas, elas não causam nenhum problema, mas eventualmente, e todo paciente que já foi operado sabe que pode cursar com a formação desse quadro que a gente chama de suboclusão intestinal. A expectativa é que ele volte a ter um padrão de vida melhor, se alimentar melhor, e a nossa expectativa é que seja sem restrições, exceto restrições agora no pós-operatório imediato, nesses próximos 2 ou 3 meses, que precisa conter a parede abdominal com cinta, etc. Um ponto relevante aí que o Dr. Cláudio Birolini explica é que o ex-presidente Jair Bolsonaro vinha apresentando aí já há bastante tempo, a gente vem relatando isso para vocês, quadros de desconforto abdominal frequentes. Sim, e essa cirurgia ajuda a reverter isso. A nossa expectativa, correndo tudo dentro do previsto, é que ele fique pelo menos aí 2 semanas, não tem internado, mas essa é uma previsão que vai ser reavaliada conforme a evolução.
Ok, então vamos lá, mais uma vez. Na primeira avaliação, ele não apresentava critérios para uma indicação cirúrgica de urgência ou emergência, isso é assim, é preciso operar agora ou nas próximas horas. Tá? O que aconteceu foi que ao longo das 48 horas que ele permaneceu em observação, apesar das medidas clínicas inicialmente tomadas, que foram totalmente corretas, ele mantinha sempre um quadro de distensão abdominal, um abdômen bastante distendido, um desconforto abdominal à palpação, mas o que nos chamou a atenção, e isso a mudança de conduta tem que ser tomada em função de alterações sutis. Okay? A gente não pode esperar uma mudança dramática para falar preciso operar. Então o que aconteceu foi que gradativamente, desde Natal até a chegada aqui, ele apresentou essa alteração nesse exame que se chama PCR, que nos indica que tem alguma coisa acontecendo. Antes que houvesse, por exemplo, uma perfuração intestinal, causando uma peritonite, que mudaria drasticamente o procedimento, pela intervenção cirúrgica. Então, o pós-operatório começou muito bem. Nós estamos muito felizes por essas primeiras 12 horas. Tá tendo uma evolução muito boa, né? Algumas intercorrências que poderiam ocorrer já nessa fase inicial não estão acontecendo, né? Então, essas próximas 48 horas são fundamentais para a gente definir aí os próximos passos, mas agora ele já está recebendo antibiótico de forma preventiva, tá? Não há infecção ativa, né? Está recebendo aí fisioterapia, né? Tudo já para restabelecer o quanto antes, né? A alimentação dele, para não perder massa muscular, né? Para restabelecer aos poucos aí a parte de atividade, né? Dele, da musculatura e assim, todo o controle de pressão, de frequência cardíaca, tudo muito adequado nessa fase inicial, né? A conduta de alta da UTI para o apartamento depende de uma série de variáveis, né? Que nem cabe aqui a gente entrar na parte técnica, mas que vai ser realizada com toda a segurança, né? Não há pressa, eu acho que a evolução dele é passo a passo, né? Para que ele se restabeleça da forma mais segura possível, né? Sem, por mais que a gente sabe de toda a agenda, né? De toda presente sempre muito ativo, mas agora é falar pouco, né? Fazer a fisioterapia, receber todas as medidas preventivas que ele está recebendo para que a gente dê alta da UTI no momento oportuno, né? No momento correto. Ajude o meu trabalho deixando seu like e deixe seu comentário. E não se esqueça de seguir nosso canal. Até o próximo vídeo.